Oi pessoal, eu sou a Ilana Oliveira e hoje eu vim aqui falar sobre um dos potenciais filmes do ano, Nomadland. Nomadland é um filme que ele vai ser discutido por inúmeras e inúmeras razões. Não só pelos seus aspectos técnicos, que eu vou falar um pouco mais pra frente. Ele aqui vai tratar sobre os Estados Unidos dos últimos anos, uma relação entre solidão e presença que as pessoas têm hoje em dia, como que as grandes empresas influenciam na sociedade contemporânea. E não só isso, ele vai ser um filme contemplativo sobre a vida, a perda, a solidão, o luto e a saudade. Nomadland é um filme baseado num livro homônimo, só que como eu não li o livro, eu vou me abster de comentar sobre a adaptação e vou analisar pura e simplesmente o filme como um todo. Temos aqui a história de Fern, que é interpretada pela maravilhosa Frances McDormand, e temos na direção Chloe Zhao. As escolhas que a Chloe Zhao faz aqui, ela que é a diretora, ela que é a roteirista, ela que também é a montadora do filme, ela vai ter uma equipe técnica muito interessante no quesito de direção de fotografia e trilha sonora. Esses dois pontos eu vou falar um pouquinho mais pra frente. Agora eu vou falar das escolhas mesmo que a Chloe Zhao faz para direção. Existe um balanço muito grande aqui entre câmeras curiosas e câmeras paradas, takes em planos detalhe e ao mesmo tempo grandes planos. E uma coisa que eu venho dizendo sobre a existência de um fenômeno desde o lançamento de BlacKkKlansman, que é uma questão documental dentro de um filme de ficção. Aparentemente Hollywood começou a colocar isso, no centro das atenções, e aqui a gente tem uma adaptação maravilhosa da Chloe Zhao com nenhuma escolha fora do ponto. Essas câmeras paradas que ela utiliza quando utiliza grandes planos e essas câmeras curiosas que ela tem quando utiliza os planos detalhe, todos eles vão propor muita coisa para a narrativa. A gente tem uma falta de privacidade muito grande, mas isso por quê? Porque a gente vai acompanhar a fundo toda a rotina e toda a história da Fern, que é uma mulher que, como ela própria diz, não é uma pessoa sem teto, ela é só uma pessoa sem casa. Isso tudo vai levar àquela discussão temática que eu estava falando um pouco mais sobre os Estados Unidos atual, sobre a sociedade contemporânea e como que as pessoas estão lidando hoje em dia com a crise econômica. Então a gente tem uma senhora que ela vai pesquisando de estado a estado, de cidade a cidade, um bico, um trabalho onde ela consiga ganhar o mínimo de dinheiro para conseguir se sustentar. Ela que encontra na estrada a sua casa, ela que encontra na estrada o seu conforto. Mas tudo isso vai vir a um preço, então tem toda a questão de um preconceito social por aqueles que estão em volta dela, que não estão junto dela nessa questão do nomadismo aí contemporâneo. E claro, a gente vai ver aqui que até ela que encontra na estrada o seu comodismo vai sentir falta de certos luxos, vai sentir falta de certas coisas, e isso muito forte em relação à família. Ela que é uma viúva. A Chloe Zhao, que também está responsável pela montagem desse filme, ela vai fazer questão de utilizar uma estrutura cíclica. Então, ao mesmo tempo que nós vamos ser propostos a várias dúvidas em relação ao porquê bendita a Fern quer viver nessas condições na rua e, enfim, por que ela não fica na casa da irmã dela, ou enfim, outras opções que vão aparecer aí na sua estrada, a gente sim vai entender que aquele local é o que ela escolheu, e não só isso, o porquê que ela escolheu. E aí entra sim muito forte a questão social e de todas as limitações que foram criadas na sociedade contemporânea para chegar nesse ponto. Isso também vai ser muito interessante porque em nenhum momento a gente vai ter uma questão política muito forte aqui, então a gente não tem referências específicas a partidos políticos, a personagens políticos, reais, ao mesmo tempo que a gente vai ter sim citações diretas, por exemplo, a Amazon, uma das grandes empresas aí, e que sim vai ser um explorador aí dessa mão de obra
de base que foi criada nos últimos anos na sociedade norte-americana. A questão documental aqui vai trazer camadas muito interessantes, porque apesar da Chloe Zhao ter escolhido acompanhar somente a história da Fern, a gente vai ter algumas outras personagens aqui que são reais e que vivem nesse estilo de vida nômade contemporâneo e que vai trazer uma quantidade de camadas muito fiável e que vai realmente ou trazer emoção ou trazer uma comédia, tudo muito bem equilibrado e que sim, vai representar esses vários e múltiplos personagens que a gente poderia encontrar hoje em dia se a gente saísse nessa mesma aventura que a Fern tá. Toda essa questão que eu disse no começo, né, temática da solidão e da presença, do abandono e da presença, que é muito forte nesse filme, vai ser acompanhado em relação aos grandes planos que a Chloe Zhao utiliza, mas não só isso, ao mérito da direção de fotografia do Joshua James. Ele que vai passar por lugares históricos, por lugares naturais, ou mesmo pequeníssimos lugares como o carro, né, claro, da Fern. Isso tudo vai acompanhar um trabalho de direção de fotografia belíssimo, onde vai ajudar o filme a captar mais ainda os seus personagens, porque algumas pessoas podem até achar a narrativa um pouco cadenciada demais, mas não só com a direção, não só com a direção de fotografia. Um outro aspecto técnico desse filme que realmente me surpreendeu foi a trilha sonora. Eu realmente espero que o trabalho do Ludovico Einaudi seja reconhecido no Oscar desse ano, assim como o trabalho de direção da Chloe Zhao e do trabalho de direção de fotografia do Joshua James, porque a trilha sonora aqui vai ser muito ousada e vai ser muito expressiva no sentido de vamos ter aqui uma mistura de trilha diegética com não diegética. Vai existir um trabalho muito forte aqui de temas, então a Fern vai ter o próprio tema e é possível identificar os momentos que esse tema vão ser tocados e vão ser aprofundados ou vão ter algum arranjo diferenciado por conta do sentimento dela e por conta do seu estado de espírito. Ao mesmo tempo que vai ter um crescimento muito aprofundado dessa trilha, em que no começo talvez algumas pessoas não vão perceber, sendo que do meio para o final essa trilha vai realmente crescer muito e vai prender e vai trazer um trabalho muito bonito do Ludovico. Como eu disse antes, a gente vai ter alguns trabalhos de atuação que não são atuações, porque são pessoas reais interpretando elas mesmas, ao mesmo tempo que a gente vai ter um trabalho da Frances McDormand maravilhoso e memorável. Ao lado dela a gente vai ter também o David Strathairn, mas é óbvio que a Frances vai ser a musa aqui da Chloe Zhao e em nenhum momento a Chloe Zhao vai deixar de explorar a Frances McDormand no seu pico, e essas duas entregam uma personagem da Fern muito maravilhosa. Eu realmente espero ver Nomadland reconhecido em várias categorias do Oscar, como roteiro adaptado, como direção de fotografia, como melhor filme, como direção, como atriz principal. Isso porque Nomadland, ele é um fenômeno da sociedade contemporânea e ele pode muito bem ser estudado de diversos aspectos, de diversos pontos de vista. Ele com certeza ainda vai dar muito o que falar. Eu fiquei muito feliz de ter podido assistir esse filme durante o LeFest aqui em Lisboa. Esse filme realmente merece ser visto numa tela grande. Eu sei que hoje em dia a gente tá numa questão de pandemia, então fiquem em casa se você pode, mas assim que possível, não esqueçam de Nomadland e voltem a ver esse filme no cinema se um dia for possível. Por conta disso, minha nota para Nomadland não podia ser diferente, vai ser um 10. É isso, pessoal, não deixe de deixar o like aqui nesse vídeo, se inscrever no canal, passar aqui no comentário fixado para ouvir o nosso podcast e acessar as nossas outras redes sociais. Também não deixe de comentar aqui o que você achou desse vídeo e se você já assistiu Nomadland. É isso, pessoal, um beijo e corta!